Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque hoje a gente vai abordar e vai analisar o sorteio da quarta fase da Copa do Brasil de 2020, que colocou o Fluminense frente a frente com o Atlético Goianiense. Isso, nosso adversário nessa quarta-feira pelo Brasileirão será o nosso adversário também na Copa do Brasil em jogos de ida e volta. O Fluminense enfrenta o Atlético Goianiense, os outros times da Série A, que é o que mais importam, né, pra gente. O Ceará enfrenta o Brusque e o Vasco e o Botafogo se enfrentam num clássico carioca. Vamos falar sobre esse confronto do Fluminense, sobre essa quarta fase, o que importa pra gente saber de fato e o que a gente pode prever desse confronto, se o adversário foi bom ou foi ruim. Roda a vinheta aí de análise. O Fluminense vai enfrentar a equipe de Goiás, mas antes eu gostaria de deixar claro que nesse vídeo aqui que a gente vai falar sobre possibilidades, sobre adversário, sobre dificuldade, etc., eu tinha que falar de probabilidade, tem que falar de um XBET, a casa de aposta com odds muito boas e que você pode ir lá fazer a sua aposta. Vou lembrar, no sábado eu recomendei, falei que estava interessante ali Fluminense e Vasco, era um jogo disputado, mas o Fluminense tinha total chance de vencer e quem foi na minha ganhou um dinheiro lá na XBET. Então vai lá, faz o depósito, o link tá aqui no primeiro comentário, manda o cupom depois pro e-mail que tá aparecendo aqui na tela, né, o seu cupom ali de comprovante, que você pode participar de um quiz aqui no canal, ganhando prêmios relacionados a Fluminense. Vamos embora falar de Fluminense e Atlético Goianiense. A primeira pergunta que todo mundo se faz após um sorteio é: o Fluminense deu sorte ou deu azar nesse sorteio, né? Pegou um adversário difícil ou um adversário fraco? Essa pergunta, no ano passado eu fiz 2 vídeos tipo esse que eu tô fazendo agora de sorteio, né? Que foi quando a gente enfrentou o Santa Cruz, que eu falei que a gente deu bastante sorte. No final das contas até tava certo de que a gente pegou um adversário mais fraco e se classificou. E depois no Cruzeiro de que pra mim era o adversário mais difícil e eu tava errado, porque a gente teve chance de se classificar de fato e o Cruzeiro no final das contas acabou quase rebaixado. Dessa vez é um pouco no meio termo, porque para mim o Atlético Goianiense está no bolo dos adversários. Não é nem os mais chatos, nem um dos mais difíceis, né? Não é dos mais difíceis, nem dos mais fracos, aliás, não é chatos, fracos. Nem fraco, nem difícil. Bem, eu fiz um ranking aqui, vídeo lançado no sábado, falando e dando opiniões rasas sobre os times. Agora, como a gente sabe que é o Atlético Goianiense, a gente tem como ir um pouco mais a fundo do time. Óbvio que eu não tenho como falar muito sobre o time, porque amanhã tem jogo. Então você vai ver amanhã o time do Atlético Goianiense em campo, já que os jogos vão ser nas duas quartas-feiras depois. Vamos lá, deixa eu explicar isso daí. O Fluminense joga nessa quarta com o Atlético Goianiense, aí joga no domingo contra o São Paulo, depois joga na quarta-feira de novo contra o Flamengo, um Fla-Flu na próxima quarta-feira. E aí na outra quarta-feira, no domingo, pega o Corinthians e na outra quarta-feira, aí sim vai começar o confronto com o Atlético Goianiense. O primeiro jogo é no Maracanã, aí vem um jogo fora de casa contra o Sport no final de semana pelo Brasileirão e vem o jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense, o jogo de volta. Ou seja, daqui a 2 quartas-feiras começa o confronto, mas vai ser quarta e quarta os 2 jogos. Bem, esse fator viagens, assim, né, no caso de adversários do Brasileirão que vão estar, eu vou abordar mais pra frente. Até porque isso tem um ponto interessante, né, dos adversários. Lembrando, o Fluminense poderia enfrentar Vasco e Botafogo e Ceará da Série A do Brasileirão e o Atlético Goianiense, que de fato ele enfrentou. Além desses, ele ainda poderia enfrentar o Brusque, que é da Série C, né, era o único representante da Série C, e da Série B outros 4 adversários, como Ponte Preta, CRB, Juventude e América Mineiro. Por que eu falei que o Atlético Goianiense está no bolo? Porque, obviamente, o Fluminense era e será favorito contra qualquer um desses 9 times. Se não for favoritaço, pelo menos é o melhor time. Ele tem a obrigação de eliminar todos eles. Mas, óbvio, que você tem a obrigação de eliminar todo mundo, mas você não quer fazer o caminho mais difícil e correr mais riscos de ser eliminado. Porque por mais que o Fluminense tenha a obrigação de eliminar o Vasco, por exemplo, que a gente ganhou no sábado, se pegasse, tem mais riscos de ser eliminado pelo Vasco do que pelo CRB. Então o ideal é que você corra menos riscos. Então assim, foi bom da gente ter se livrado de clássico nesse momento, como o Vasco e o Botafogo que vão se enfrentar. E pegam, tem uma probabilidade maior de ser eliminados do que se pegassem times mais fracos. Então assim, tiramos as duas, para mim, as duas piores possibilidades, que era jogar clássico na quarta fase ainda. Lembrando que passar para as oitavas de final dá cerca de 2.600.000 reais. 2,6 milhões de reais, caso a gente avance. Então é um dinheiro muito necessário
para avançar. Então, quanto mais fase a gente for avançando, Gabriel, quem quer ser campeão tem que eliminar qualquer adversário, não pode escolher. Tá, mas quem pega os adversários mais fracos e cai na final ganha muito mais dinheiro do que o cara que não escolheu o adversário, meu irmão. Eu vou ser campeão. Ih, perdi pro Cruzeiro, que merda, hein? Exatamente, o que aconteceu no ano passado. Dentro desse ponto, quando você tira os dois do Rio de Janeiro, você desce para a Série A ainda, para Ceará, Atlético Goianiense. O Ceará, querendo ou não, vem em um momento interessante. Apesar de ter um início conturbado de ano e etc., ganhou a Copa do Nordeste, no Brasileirão, provavelmente vai fazer um campeonato acima do campeonato do Atlético Goianiense. Não à toa, inclusive, ganhou o time de Goiás no último domingo, até com uma certa facilidade. Então, assim, também está num patamar um pouquinho acima. E aí eu coloco o Atlético Goianiense já junto no grupo do América Mineiro e da Ponte Preta. Por que desses dois grupos? Porque desses dois times. Apesar desses times estarem na Série B, eles são mais organizados. E por que eu faço tanto essa distinção de Série A e Série B? Por causa do dinheiro. A cota que um time da Série A recebe só para jogar o Campeonato Brasileiro já é 3 vezes maior do que a cota toda de um time da Série B. Então isso influencia na hora de você, do Atlético Goianiense, montar um time melhor do que o da Ponte Preta ou do América Mineiro para essa temporada. Além do fato do Atlético Goianiense estar apanhando na Série A, mas está jogando contra times mais fortes. América Mineiro e Ponte Preta, que estão do meio para cima da tabela da Série B, estão sendo testados contra times mais fracos. O Atlético Goianiense não eliminou nenhum destaque na Copa do Brasil, né? Ele eliminou times pequenos, União Rondonópolis, e na última rodada, né, que é a que seria mais importante, eliminou o São José do Rio Grande do Sul com uma derrota. Ele ganhou de 2-0 pré-pandemia e agora no pós-paralisação ele perdeu por 1-0 para o São José. Então, assim, o Atlético Goianiense é um adversário, é o melhor possível? Óbvio que não. A gente tem times como CRB, times como o próprio Juventude, que seriam, apesar da viagem ser um pouquinho mais longa, é um time mais fraco. Então, o CRB também está em quinto na Série B, então tem a campanha ali regular, mas é um time habitualmente mais fraco. E que está na Série B há muito tempo, tem um fluxo de caixa menor e provavelmente um time mais fraco do que o Atlético Goianiense. Mas também está longe de ser o adversário mais difícil. O Fluminense tem a obrigação de passar. Isso é fato. O Fluminense tem a obrigação, jogando o primeiro aqui, o primeiro lá. Isso é indiscutível. No fim das contas, o adversário, se deu sorte, deu azar, foi um sorteio normal. A gente não gastou a sorte como ano passado, mas também não deu muita sopa para o azar. Um ponto que tem que ser colocado o sorteio foi bom para o Fluminense no sentido de Vasco e Botafogo se enfrentarem. Por quê? Porque isso possibilitou confrontos entre times da Série B, entre times... na verdade, são 2 confrontos entre times da Série B, né? Porque você tem Ceará e Brusque, Vasco e Botafogo, Fluminense e Atlético Goianiense, e você tem ali Ponte Preta, América Mineiro, CRB e Juventude se enfrentando. Então, com certeza, a gente vai ter 2 times da Série B nas oitavas de final, né? Que vão sair desses 2 confrontos. Mais ainda, o Cuiabá, que também está na Série B, é líder da Série B, mas está na Série B. Ou seja, são 3 times, e vamos lembrar que dessa vez, nas oitavas de final, também não tem pote no sorteio. Ou seja, os times da Libertadores podem se enfrentar, pode dar Flamengo Internacional e pode dar Fluminense e América Mineiro também, caso passem. Não tem pote. Então, quanto mais times fracos estiverem nas oitavas de final, melhor e mais agradável é também para o Fluminense. A não ser que um deles seja o Atlético Goianiense. Aí incomoda um pouco a gente. Bem, sobre o time do Atlético Goianiense, sobre toda essa questão, como eu falei, tem um pré-jogo que eu vou lançar já nessa quarta-feira falando de Fluminense e Atlético, e a gente vai poder ver bastante do time goiano em ação no Brasileirão. Repetindo, o Fluminense não pegou o melhor adversário. A viagem para Goiânia é uma viagem que exige 2 voos. Gabriel, mas tem voo direto Rio de Janeiro-Goiânia. Mas não é a malha que a CBF normalmente faz. Normalmente ela vai jogar São Paulo-Goiás ou Rio-Brasília-Goiás. Então, assim, viagem seria complicadinha também para vários lugares, a não ser que fosse Minas ou Campinas. Tirando isso, um adversário na média e que a gente tem a obrigação de se classificar. Saudações tricolores, deixa o like aqui embaixo, até a próxima, valeu!